Olá, você como engenheiro tem que entender o base de outras áreas. Eu postei 2 enquetes no Instagram essa semana e as 2 enquetes, só dizer, essas enquetes aí são relacionadas à engenharia, sim, mas são questões que se você entendesse de outra área, a resposta seria óbvia, mas quase ninguém respondeu corretamente, ok? Bom, quais foram as 2 perguntas que eu fiz? As 2 perguntas foram: pergunta número 1, em um telhado tipo shed, igual esse telhado aqui, ó, os 2 são do tipo shed, ok? A água deve cair em qual sentido? No caso do telhado tipo shed aqui, ó, eu vou ter telhas, certo? Eu vou pegar o zoom maior aqui, ó, eu vou ter telhas, essas telhas vão cair para cá, nesse caso aqui, desse desenho para o lado, vão cair para cá, ok? Daí a pergunta é: as telhas devem cair para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, ou tanto faz, pouco importa, isso não tem nada a ver com engenharia e tanto faz, vai o que é mais fácil para o terreno. E a questão aqui é o seguinte: 53 mais 115 mais 142 mais 106, 386 respostas. E a questão é, tanto faz? Não, não é tanto faz. Tem uma diferença. Se fizer 4 sheds, um do lado do outro, só inverter cada um 90 graus, em um deles vai ser um shed extremamente eficiente e nos outros 3 vai ser horrível para quem trabalhar lá dentro, para quem morar lá dentro. Ok? Por que isso? Bom, 36 sobre 386, a questão é 19,6% sobre tanto faz e está errado, não é tanto faz. Ok? Não é tanto faz. A questão aqui é o seguinte: a gente tem que imaginar como que vai ser a iluminação de uma obra. Mas eu não trabalho com isso, ok? Mas pode acontecer, e aconteceu comigo, e essa ideia veio de mim, de um cliente que queria construir um telhado tipo shed, e eu falei para ele: não, você não vai fazer isso, é maluquice que você está querendo fazer, e você vai ter um galpão muito menos valorizado se você fizer isso. E a questão é por quê? Por causa da questão da orientação e dessa situação aqui. Bom, a primeira questão aqui é o seguinte: vamos analisar um telhado tipo shed. O que acontece no tipo shed? Basicamente é que eu vou ter o sol, certo? E até tem questão aqui, nesse desenho aqui eu demonstro até placa solar. A placa solar é importante, ela pode ajudar, tá? Então uma questão é que se fosse por causa única e exclusivamente do sol, tá? Eu faria a água caindo para o norte. Por quê? Porque o sol vai estar mais no norte do que no sul, ok? Quando a gente está falando Brasil, a gente mora a sul do Equador, no caso, a gente mora a sul do Equador, então consequentemente o sol fica a nosso norte a maior parte do tempo, ok? A questão aqui é a seguinte: o sol vai bater aqui, ó. Se fosse uma questão de painel solar, seria por isso. Claro, você pode me dizer, mas se for painel solar, é muito simples. Eu posso pegar essa obra aqui, sei lá, ó, e que tem uma janela, que tem outra janela, entre uma janela e outra, eu coloco aqui, ó, um painel solar, entre uma janela e outra, eu coloco o painel solar, coloco o painel solar aqui, ó. Não vai dar muita área para o painel solar, mas pode ser, eu posso virar a queda para o sul, as janelas para o norte e vai fazer telhado solar, tranquilo. Mas a questão é, agora vamos imaginar, eu quero que você analise a situação, eu quero dar um zoom bem grande, tá? Uma questão que você tem que pensar, mas tudo mais. Essa pessoa aqui, ó, eu quero que você analise essa pessoa aqui, ó. O que ela está fazendo? Ela está no computador. Pois é. Tá? O que aconteceria se eu tivesse janelas desse lado aqui? O que aconteceria seria muito simples. Eu teria raios de sol, ok? O raio de sol continua existindo, ok? Viria do sol, passaria pela janela e acertaria a tela da pessoa, o que impediria ela de ver adequadamente o computador dela, ok? Então, isso aqui seria horrível para a qualidade de trabalho dessa pessoa. Mas isso não tem nada a ver com engenharia de estruturas. Qualidade de trabalho não tem nada a ver com engenharia de estruturas em si, com uma pessoa do computador, não tem nada. Mas a questão é que isso é uma questão que se vai aparecer para você talvez no futuro alguém querendo projetar uma obra que é um shed, e daí você fala: beleza, vamos fazer tudo mais, e daqui a 10 anos vai acontecer isso, uma pessoa não conseguir olhar se fizer shed para o lado errado. Então a questão é, se eu virar a minha água pro sul, tá? Então o telhado cair para o sul, que foi o que 115 pessoas disseram de 336, tá? Ou seja, aproximadamente 30% das pessoas disseram que vai virar pro sul. O que vai acontecer aqui é o seguinte: a telha vira para o sul, a janela vira para o norte, o sol tende a ficar no norte, então vai entrar raio solar direto na parte de trás de um computador, ou, não, é uma fábrica, não tem computador, beleza, vai atingir sol direto em máquinas, pode ser uma máquina frágil, pode ser fiação, pode ser outra questão ali, que vai bater sol direto.
E se bater sol direto ou por várias horas do dia na mesma peça, ela pode ter uma durabilidade muito menor. Ou vocês estão fabricando alguma coisa ali que tem que ficar longe da exposição de raios solares, vai ser um problema grave, ok? Por isso que até o desenho está demonstrando aqui, ó, mas o que acontece é o seguinte: o raio de sol vai vir por aqui, ó, o raio de sol vai vir por aqui no caso, ó, vai bater aqui no telhado e tudo mais, e a luz difusa só vai entrar aqui pela janela, que não é um problema, tá? Se eu fizer virado para o sul, eu vou ter luz batendo o dia inteiro, sol batendo o dia inteiro e desgastando as minhas paredes, as paredes internas no caso, desgastando máquinas, desgastando as pessoas que estão trabalhando lá dentro, gerando desconforto, reduzindo a durabilidade de materiais e tudo mais. Vai ser um lixo, ok? A questão é do tipo shed, é que eu não posso ter um telhado com a queda d'água virada para o sul, porque das janelas ficam viradas para o norte e a maior parte do tempo vai ter sol batendo. Tem que ter duas opções, leste ou oeste. Se eu fizer virado para o leste, o que vai acontecer é que a janela vai ficar virada para o oeste e a tarde inteira vai ter sol entrando na obra, não dá. E se eu fizer virada para o oeste, vai basicamente de manhã inteira até meio-dia, novamente luz do sol direto, gerando desconforto das pessoas. Então também não é leste nem oeste, eu tenho que fazer virada para o norte, de maneira que as janelas fiquem viradas para o sul e dessa maneira não tenha raios solares, ok? Batendo direto, batendo difuso, assim só gerando iluminação e não desconforto, ok? Então numa enquete de 386 pessoas, eu tive uma questão de acerto de apenas 53, ok? Então a questão é 13%. Ah, porque eu sou engenheiro, só quero estudar engenharia de estruturas, ok? A questão aqui é o seguinte: de 100 pessoas, 86% responderam errado numa questão que é útil para o seu trabalho. Seria útil se você soubesse isso, mas a questão é que 86% com certeza vão chutar também, mas a questão é 86% fariam errado. O cliente chega, eu quero fazer um telhado tipo shed, e aí ele olha lá, o telhado tipo shed, as janelas estão todas viradas pro leste, pouco importa. Daí toda manhã o cliente vai chegar lá, vai ter sol batendo, ele tem 5 milhões de equipamento lá dentro daquele galpão e o sol batendo direto. E daí o produto que ele fabrica lá, muitas vezes não pode ter exposição raio solar, perde qualidade do produto por causa da ideia. Ele fez um galpão tipo shed lá, não sei o que, achei bonito e tudo mais, e ele tem que tapar todas as janelas e jogou fora aquilo lá. Então a questão é, os dois motivos que ele tem é, primeiro, conforto de quem mora lá dentro, das máquinas que estão lá dentro, eu tenho que virar o telhado para o norte para que a água vire virada para o sul, as janelas ficam viradas para o sul e não entre sol direto o dia inteiro no meu galpão, ok? Segundo motivo, as placas solares, motivo secundário, aí elas vão estar viradas para o norte, que é o ideal, ok? Então a primeira questão não tem nada a ver com engenharia, mas tem tudo a ver com engenharia, só que não, é diretamente relacionado e muitas pessoas vão responder errado. Vão pensar errado, vai lá, vai fazer o telhado de qualquer jeito e vai dar problema depois, ok? Outra questão que eu fiz aqui também é o seguinte, é em relação à mesma ideia. Telhado shed tem vantagem quais dessas 4 situações abaixo? Ventos acima de 40 metros por segundo, região de serra, abaixo do trópico Capricórnio ou pé direito elevado, ok? Nessa enquete aqui, na outra tinha sido 386, nessa foi 107, mais 31, mais 63, mais 195, 396, basicamente 10 pessoas a mais responderam essa enquete, mas é o mesmo princípio, ok? Bom, desse caso aqui, 4 possibilidades. Possibilidade número 1, um telhado tipo shed tem vantagem para ventos acima de 40 metros por segundo? E a resposta é não. Tá? A resposta é, ventos de 40 metros por segundo é só cargas de vento elevadas. Qual a hipótese que vai gerar o melhor comportamento com cargas de vento elevadas? Uma peça de otimização de estruturas e tudo mais, né? Mas é uma peça com formato próximo do momento do trator. Então, para cargas de vento elevadas, eu teria ou galpões totalmente em arco, ou galpões de 2 águas, porque pelo menos a treliça seria mais inerte no meio do vão e chegando próximo aos apoios, ela teria menor altura, então o comprimento de filmagem das diagonais seria menor. Ok? Então 2 águas ou arco seria muito mais eficiente aqui. Tá? Então não é esse caso. Tá? Não é o vento por 40 metros por segundo, o shed não tem vantagem nisso. Tá? Próxima questão, regiões de serra. E novamente serra entra a questão, mesma ideia, de carga de vento elevado, ok? Mas a região de serra não tem um sentido com vento maior do sentido com vento menor? Sim, aí isso é mais eficiente, quem sabe, dependendo do caso, um telhado
de uma água apenas, mas não um shed, que são várias águas, vai e volta, ok? Tá? Dentro da questão também, teve gente que disse pé direito elevado, ok? Pé direito elevado, com certeza, eu vejo muito galpão shed pé direito elevado, é isso? Não, não é, tá? Por que pé direito elevado? Muitas pessoas responderam pé direito elevado, porque tem a ver com galpão também, muito mais eu vejo galpão shed geralmente pé direito elevado. A questão é que o galpão shed, ele é usado em obras de grande porte. Okay? Ele é um tipo de galpão usado em obras de grande porte. Por quê? Porque basicamente a questão que eu tenho é, imagina que eu tenho um galpão de 200 por 200, um galpão gigante, uma fábrica enorme, ou um depósito, um armazém, uma coisa do tipo enorme, tá? O que aconteceu aqui seria o seguinte, bom, eu tenho uma linha de pilares aqui, um pilar aqui. Se eu for fazer isso aqui, se é um telhado de 2 águas, eu vou ter uma água de 100 metros de comprimento, que vai ter que ter pelo menos aí, dependa tanto mais, pelo menos aí 2,5 metros de queda, se eu for usar uma telha zipada, que é muito raro. Se eu for usar telha normal, estou falando de 6, 8, 10 metros de altura da tesoura na cumeira, ok? Então está falando um galpão que vai subir muito aqui e vai descer muito aqui, ok? Então o que vai acontecer é que eu teria que fazer pilares então incrivelmente altos aqui e gastaria muita alvenaria para fechar esse oitão, então consequentemente não compensa, tá? E daí quando tem um galpão de 200 por 200, não precisa um galpão de 200 por 200 com 3 metros de altura, tá? Geralmente vou precisar ter altura considerável porque eu preciso de espaço naquele galpão, ok? Então não é isso, tá? Mas a questão é, o shed tem vantagem no que nesse caso? Basicamente a vantagem em galpões grandes é que ele vai, sobe, está a 2,5 metros, desce, sobe 2,5 metros, desce, sobe 2,5 metros, desce e assim por diante, não por ser pé direito elevado, mas por ser galpões de grande porte. Ok? Aí ele tem essa vantagem, mas aqui não tem nenhuma opção relacionada a galpão de grande porte. Ok? Além disso, o pé direito elevado vai entrar na mesma questão de ventos pesados, porque é uma forma de aumentar a carga de vento, aumentando a altura. Ok? Os momentos gerados pelo vento aumentando a altura. Ok? Então também não tem a ver com o pé direito elevado. Ou seja, é abaixo do tópico de Capricórnio. Ok? 63 de 396, desculpa, 63 de 396, eu tive 13% na outra e 16% de acerto nessa, bem menos do que os 25% mínimo, ok? Por que o trópico de Capricórnio? Basicamente, o que é o trópico de Capricórnio? Eu sou engenheiro, não preciso saber isso. Você pode pensar que não, mas é uma questão incrivelmente útil no caso do shed. Por quê? Bom, lembra que eu falei que como nós moramos no hemisfério sul, o Sol fica a norte? Não. Pode voltar, eu não falei isso. Eu falei que o Sol geralmente fica a norte. Ok? A questão é, e aqui entra a questão principal. Vamos imaginar a Terra aqui, ó. Mas a questão é que a Terra, vou fazer um círculo aqui mais bonito, tá? Mas a questão é, está aqui no nosso planeta. Ok? Nós temos então o que? Nós temos primeiro, sim, o planeta é redondo, tá? Se você disser que o planeta é quadrado, por favor, excluir, tá? Tudo deletado do canal, tudo mais, não pode nunca mais comentar. Aqui eu tenho o Equador. O Equador é onde o Sol fica o tempo inteiro? Não, tá? O Equador fica bem no equinócio, tá? Bem no solstício do hemisfério sul, aqui é o solstício de verão do hemisfério sul, o Sol vai ficar iluminando essa área porque nosso planeta é curvado. Okay? Ele tende a curvar a órbita dele, ok? E isso tem alguma coisa de engenharia de estruturas? Não, mas é incrivelmente útil, tá? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, um shed feito entre o trópico aqui, ou na verdade o shed feito entre o trópico de Câncer e o trópico de Equador, se eu fizer ele, digamos, no telhado, o shed assim, ó, mas é que eu vou fazer o shed bem retinho, eu faço ele aqui, ó, e faço a janela retinha aqui. O que vai acontecer é que, se aqui for, aqui é o sul, tá? Então para cá é o sul, ok? Aqui é o sul, tá? Vou colocar aqui, ó, sul, beleza? Tá? Só para cá, bem no solstício de verão, o que vai acontecer é que, se eu tiver entre os trópicos, eu vou ter sol, mais ou menos aqui, ó, ok? Daí, claro, no inverno vai estar aqui o sol, mas durante o verão vai chegar aqui. E aí vai ter luz do sol entrando quem está embaixo da janela, ok? Então, a questão é que abaixo do trópico Capricórnio, por quê? Porque se eu estiver bem no trópico Capricórnio, no dia do solstício, o sol vai estar a prumo em relação à janela, ok? E claro, entra a questão, se eu for fazer uma obra bem no sul, o que acontece é que eu posso fazer um telhado shed com essa água aqui inclinada também, ok? Então, abaixo do trópico Capricórnio é a resposta correta. Tá? Tem alguma coisa a ver com engenharia? Não e sim, tá? Porque tudo que você for projetar você tem que saber todos os fatores que estão sendo abordados, entendido? Então, aqui entra a questão de você saber outras áreas, tá? E aqui entra a questão também, por que sheds são tão comuns
nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, porque quase todos os Estados Unidos, Canadá e Europa estão acima do trópico de Câncer, ok? Então a questão é que o telhado tipo shed não é uma questão porque é bonito e tudo mais, não, ele tem um motivo específico. E a questão que aconteceu comigo foi o seguinte: um cliente queria fazer um telhado tipo shed e eu perguntei para ele onde que é a obra. A obra ela fica no norte de Minas Gerais. E eu falei, não dá. Você quer fazer um telhado tipo shed? Não dá, porque durante a primeira coisa que estava virado errado. Eu falei, vamos virar esse shed. Aí olha, ok, mas você mora no norte de Minas Gerais, você está ao norte do Trópico Capricórnio, vai entrar sol, ok? É uma coisa que o engenheiro precisa saber? Tecnicamente não, ok? Se eu não falasse isso para ele, não tem problema. Para mim não tem problema, só que para ele é um pepino grave. Eu acabei ajudando ele muito como engenheiro, facilitei muito para ele, ele gostou do meu serviço e tudo mais, justamente porque ele queria fazer o telhado shed maluco, que não tinha como. E a questão é que eu falei, nesse caso não vai compensar. Se eu perder essa janela, você vai achar que vai ter janela de iluminação aí o ano inteiro, você não vai, você vai ter iluminação só durante aí, o inverno e o outono e a primavera, mas durante o verão você não vai poder usar essas janelas, vai ter que fechar elas, vai ser um transtorno. Então no caso dele não compensava, mas ele pensou, tipo shed bonito, ele não pensou nas consequências, até porque não é engenharia, mas acaba sendo. Então sim, você tem que saber uma base um pouco de cada área. Okay? Não é só questão, eu só preciso saber de engenharia de estruturas. Mas eu preciso estudar fundação? Precisa. Mas eu preciso estudar, saber básico de hidráulica para ser engenheiro? Sim, precisa. Eu preciso saber execução de obras para projetar uma estrutura? Sim, precisa. Ok? Você precisa ter uma base em tudo para ser engenheiro. Por isso que não basta você estudar apenas o conteúdo base. Eu só quero trabalhar com estruturas, só vou estudar estruturas. Não, se você souber estruturas e não souber o resto, você é um engenheiro medíocre, médio ali, que vai fazer estrutura, vai projetar o shed lá bonitinho, e o cliente daqui a 3 anos vai ver aquele sol batendo todo verão na cara dele, e os produtos estragando, e as máquinas deteriorando, e os clientes reclamando, e o pessoal do técnico de segurança lá reclamando que tem que fechar as janelas durante o verão e colocar mais iluminação, porque aquela iluminação que ele tem não presta, porque fica ao norte do Trópico Capricórnio ou não está virado para o sul, ok? Mas por enquanto seria isso.